Bom, senhores, boa noite. Então a gente vai começar a nossa última reunião aqui do Grupo de Brasília, né? Já está em novembro, vamos começar aí a nossa última reunião. Dezembro é daquele jeito, festas, fim de ano e tudo mais, então vamos encerrando por aqui em novembro mesmo, tá? E aí a gente vai encerrar praticamente assim com chave de ouro, porque nesse segundo semestre a gente tratou de alguns assuntos um pouco mais de literatura, Opa, deixa eu só colocar aqui. Ah, tá chegando o pessoal aqui. Ah, já colocou aí. Então a gente viu aí algumas temáticas desse segundo semestre agora, né? Parte mais de literatura, mitologia, e é claro, a relação disso com o texto bíblico, né? E aí, para encerrar o nosso assunto de hoje, né, nossa temática do semestre, a gente vai ver um pouco mais sobre mito em Michel Eliade, com Tolkien também, né? Então a gente vai ter algumas coisas relacionadas a isso, até com o Vinícius, que está aqui com a gente, né, participando com a gente. O Vinícius está lá em Porto Nacional, lá no Tocantins. Bom, logo de cara, obrigado, Vinícius, por aceitar o convite aí e falar dessa temática com a gente, né? Então, antes da gente Muito começar obrigado, Alex. Opa! Ah. Então vamos, antes da gente começar efetivamente, né? Vamos começar fazendo a oração. E aí eu já passo para o Vinícius já e ele já toca aí a temática. Né? Vamos orar. Senhor, graças te damos por mais um dia que você nos dá. Muito obrigado, Senhor, por cada um que está aqui nesta noite, por entender um pouco mais da tua palavra, um pouco mais da tua revelação e um pouco mais da tua criação. Nos abençoe nesse dia, abençoe também aqueles que não puderam estar conosco. Fica conosco, é o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, senhores, então vamos lá. Então, Vinícius, fique à vontade. Aí você se apresenta, melhor você se apresentar, que aí fica mais fácil. Fica à vontade. Boa noite a todos. Meu áudio está bom aí para vocês. Se quiser dar um retorno, muito obrigado. Hoje eu estou no aberto, viu, pessoal? Porque o meu computador não tem microfone. Aí eu estou usando o tablet, que do meu tablet sai o som seus meninos faz. Depois pode deixar que eu coloque as cadeiras aqui para dentro, né? Pode deixar que eu coloque as cadeiras. Estou aqui meio complicado, está tendo evento das crianças, o ensaio das crianças, e eu falando aqui, Benício. Perdão aí, irmão, aconteceu aqui uns imprevistos, mas isso é de praxe, né? Quero agradecer ao Alexandre pelo convite, né? Agradecer também aos outros dois participantes, o Jefferson e o Matheus, por estarem aí conosco hoje, né? Essa temática, pessoal, ela foi uma das temáticas que eu venho estudando, né? Eu trabalhei ela no meu PIBIC, vou defender ela agora no meu TCC, e é uma coisa que eu acho muito interessante, né? Do tema, que é o poder do mito, né? Hoje, quando se fala muito em mito, ficou uma palavra muito banalizada, né? Uma palavra que, quando você fala mito, você pensa que tem a ver com mentira, tem a ver com uma coisa que não é verdade. Esse cara pergunta, isso é verdade ou é mito? Mas só que esse não é o intuito do mito. O mito ele não vem como uma mentira. Antigamente, o mito ele era visto como uma verdade, né? Uma verdade que ela tentava trazer uma perspectiva de um mundo sobrenatural, de um mundo em que ele não pode ser acessado fisicamente, o mundo transcendental, por assim dizer. Tá dando ouvir os gritos dormindo aí, pessoal? Só para mim. De vez em quando dá uma distonada, mas tá dando pra ouvir legal. Porque os meninos estão gritando ali, meu Deus do céu. Mas vamos indo. Seguindo aqui em frente. Eu faço até a pergunta aqui inicial. O mito seria uma mentira? Essa frase eu achei muito interessante de um grande mitólogo chamado Joseph Campbell, que ele fala assim: dizem que todos procuramos o sentido para a vida. Não penso que seja assim. Penso que o que estamos procurando é uma experiência de estar vivo. De modo que nossas experiências de vida, no plano puramente físico, têm a ressonância no interior de nosso ser
e de nossa realidade, mais íntimos, de modo que realmente sintamos o relevo de estar vivos. É disso que trata, afinal, e é o que essas pistas nos ajudam a procurar dentro de nós mesmos. Nesse livro, que é uma entrevista, O Poder do Mito, o Campbell, ele começa o livro dizendo a seguinte coisa, né, que uma pessoa não pode gostar do mito simplesmente porque quer. Só porque eu digo que o mito é legal, a pessoa não pode gostar. A pessoa tem que desejar querer conhecer o mito. Então, quando eu falo que o mito, que eu faço pergunta que o mito é uma mentira e coloco essa citação, eu quero dizer que, aqui na perspectiva do Campbell, que é uma que eu acho interessante, o mito ele traz uma experiência de vida. Quando você lê um mito grego, quando você lê um mito hinduísta, ou próprio um mito indígena brasileiro, esse mito ele traz uma pista, né? Ele traz todo um trajetório, uma construção de uma cosmovisão, de uma cosmogonia de determinado grupo, de determinada comunidade. E isso também está na tradição, e isso tem ensinamentos, né? E às vezes isso pode, em alguns casos, até ligar você a um plano superior, a um plano transcendental. Então, eu acho que quando se banaliza o mito, quando se reduz o mito a simplesmente uma mentira, eu acho que você está perdendo histórias, você está perdendo uma tradição de uma comunidade que foi construída, né? Então, eu acho que é reduzir bastante o mito a simplesmente uma história mentirosa, né? Até porque ele como o Campbell está dizendo, ele não traz um sentido para a vida, ele traz uma experiência de porque eu estou vivo, porque muitas pessoas viveram, né, através dessas histórias, por assim dizer. Mas prosseguindo aqui no tema, já entrando aqui no tema de cara, né, vou falar um pouco sobre o Mircea Eliade. Na última palestra eu participei, eu vi que o rapaz falou muito bem sobre o Mircea Eliade, mas eu vou dar umas pontuadas aqui em algumas coisas que ele falou, né, esse grande mitólogo, que é contemporâneo ali do Campbell e também é contemporâneo do Tolkien. É contemporâneo ao mesmo tempo. O Mircea Eliade, ele nasceu na capital da Romênia, que é Bucareste, ele é um romeno, em 1907. Ele adquiriu a formação intelectual na pátria de origem, que é a Romênia, interessou-se pelos estudos das religiões, concluiu na Universidade de Calcutá, na Índia, onde permaneceu de 1928 a 1931. Então, aqui é a trajetória acadêmica dele. Ele voltou para Bucareste, publicou seus primeiros estudos em 1935, versando a religião hindu. Durante a guerra, se eu não me engano, que é a Primeira Guerra Mundial, viveu em Lisboa, em Portugal, depois foi para Paris, no pós-guerra. Durante muitos anos, como professor dessa escola aí, ele deu o curso, orientou na Universidade de Chicago, dos Estados Unidos, e faleceu aos 79 anos, em 86. Então, aqui falando um pouco da formação dele, como ele foi na Índia, né, ele inclusive tem volumes de livros em que o áudio está saindo bom, tá só? Quer que lá me dá uma confirmação? Tá bom, né? Obrigado. Então, a formação dele é interessante, que ele vai lá para a Índia, ele conhece ali os costumes, os ritos, os próprios formação dos mitos, e nessas formações desses mitos lá nessa cidade, ele aplica na vida dele. É interessante dizer uma coisa, né? Ele é muito influenciado por um luterano, que também é estudioso das religiões, chamado Rudolf Otto, que ele prega, né, que o mito é uma coisa viva, né, que ele passa a conhecer o mito não simplesmente, acho que até naquela passagem, né, que Deus não é o Deus dos mortos, é o Deus dos vivos, e que ele vai buscar, inclusive ele fala isso no Sagrado e Profano, né, que o erro de muitos estudiosos da religião é de querer simplesmente conhecer o mito pelo lado racional, né? E que não tem como você conhecer o mito pelo lado racional, você tem que ir pelo lado irracional, né? Estou parafraseando aqui
as falas dele. Então, essa aqui é o trajetório acadêmico dele, né? São muito bons os livros dele, eu acho que eu já li 4 livros dele, acho que foi um dos autores que eu mais li, e fichei também, fiz uma resenha dos livros dele, entende bastante, né? Na minha opinião, ele é até mais acadêmico do que o Campbell, que é o autor passado. Para mim, ele fez mais um estudo mais debruçado sobre as mitologias. Aí eu peguei aqui uma obra dele que eu gosto bastante, chamado O Sagrado e Profano. Né? É um livro muito bom, eu recomendo. É um livro que vai falar sobre como é a formação de um homem religioso, qual é a diferença de um homem religioso para um homem profano, o que é sagrado para o homem, sobre a questão do território, a questão do tempo, que ele usa o termo hierofania, e ele dá de você ler nesse livro, dá de você entender muito bem como é que é criado um mito, né? Como é que determinada comunidade participa de um mito, como é que determinada comunidade olha para aquele mito, e ele faz críticas também, né, no livro, muito fortes, aos homens que negligenciam o mito. Né? Ele faz essa crítica ao homem profano. Ele diz uma coisa que eu acho interessante nesse livro, né, que ele diz que mesmo o homem mais profano, né, o homem mais errado, ele não consegue tirar o sagrado dele, né? Aí ele fala essa fala que eu acho muito interessante, né, que ele fala assim: o homem ocidental moderno experimentou um certo mal-estar diante de inúmeras formas de manifestação do sagrado. É difícil para ele aceitar que para certos seres humanos o sagrado possa manifestar-se em pedras ou árvores, por exemplo. Mas não tardaremos a ver, não se trata de uma veneração da pedra como pedra, de um culto da árvore como árvore. A pedra sagrada, a árvore sagrada, não são adoradas com pedra ou como árvores, mas justamente porque são hierofanias, porque revelam algo que já não é nem pedra, nem árvore, mas o sagrado, o gran zandério, o luminoso, o iluminoso. Né? Eu acho interessante, olhando para essa fala, né, que é o seguinte: às vezes a gente olha para determinado objeto, né, e a gente pensa como é que a pessoa pode venerar isso daí. Como é que a pessoa consegue ver alguma coisa? Aí é que ele diz, esse é o mal-estar, porque o homem ele está olhando ali com os olhos simplesmente que ali é uma pedra. Mas para determinada comunidade, aquela pedra ali, ela é uma pedra milagrosa, ela não é uma pedra comum. Ela é uma pedra que traz a presença do divino, ela é uma pedra que cura, ela é uma pedra que liberta, né? Ou a própria árvore, né? Eu posso... trazendo um pouco aqui para a questão cristã, nós podemos levar, por exemplo, a árvore da vida, né? Por exemplo, tinha muitas árvores, mas tinha lá a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e mal, que eram 2 árvores que se destacavam, que não eram árvores comuns, né? Eu posso citar também, como exemplo, a minha bisavó, né? A minha bisavó, ela mexia com Umbanda, e existem muitos santos, né? Mas ela tinha um santo dela, o santo que era a divindade preferida dela, e que ela levava, ela cuidava, passava o pano, né? Então, para nós era besteira, mas para ela era uma coisa ali sagrada, né? Então, acho interessante isso. Lendo esse livro, eu passei a observar esses nuances. Falando aqui agora do Tolkien, né, que é o que eu tenho mais um conhecimento, né? O Tolkien, eu vou fazer primeiramente uma pequena biografia dele. Ele nasceu na África do Sul, né? O pai dele tinha ido trabalhar na África, lá no ano de 1892, nessa cidade de Bloemfontein, e ele volta quando ele vem visitar, ele ainda é bebê, ainda é menino, quando ele vem aqui quando ele volta para o Reino Unido, o pai dele morre na África e acaba que ele não volta para lá. Então, de cedo, ele perde o pai. E ele é criado lá na Inglaterra. Acontece um fato que é muito forte na vida dele. A mãe dele sai do anglicanismo e vai para o catolicismo romano, né, lá na Inglaterra.
E acabou que a família dela e a família do pai, assim, a mãe dele, se distanciou muito da família, tanto da mãe como do pai, porque não aceitavam. Era impensável pensar isso, né, dela sair do anglicanismo e ir para o catolicismo romano, e ela passa a não ter o apoio dele. Mas ela não liga. E ela cria o Tolkien nessa igreja, na igreja católica. Ela desenvolve amizade muito grande com o padre, ela ensina o Tolkien as línguas antigas, latim, e acontece um fato muito que eu acredito que é muito marcante para o Tolkien, que ele perde a mãe também. Então, desde cedo, ele perde o pai e a mãe, e ele vai ser cuidado por um padre, né? Um padre que vai fazer toda a educação dele, que vai cuidar dele, né? Vai ser a tutela dele. Então, isso eu acredito que isso que influencia ele nunca abandonar o catolicismo, né? Tanto é que a esposa dele, que é a Edith, ela, um tempo, ela muda para o anglicanismo, mas o Tolkien força ela a sair do anglicanismo e faz ela voltar para o catolicismo para eles poderem casar, porque ele não aceitava de jeito nenhum. Logo após isso, ele começa os estudos em Oxford, ele estuda letras clássicas, mas ele vai para a filologia comparada, e ele vai ser orientado por esse grande homem que foi Joseph Wright. Ele faz muitos estudos. É importante dizer que nesse período aconteceu as duas grandes guerras, né, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, e ele gostava muito de mitologias germânicas, mitologias nórdicas, mitologias gregas, tudo isso sabia, e ele era um cara que falava muitos idiomas, né, era um poliglota. E ele tinha vontade, né, porque ele achava que na Inglaterra faltava-se uma mitologia própria inglesa. E ele tinha muita vontade de escrever, né, e ele vai e produz, né, que é o Hobbit, o Senhor dos Anéis e o Silmarillion. 3 grandes obras dele, né? Mas ele tem muitas outras obras que agora estão sendo publicadas, né? Você pode achar aí, encontrar na Amazon, né? Estão traduzindo bastante as obras do Tolkien agora. Aqui da biografia dele, né, pessoal, caso alguém se interesse, esse livro aqui é muito bom, né, do Humphrey Carpenter. Ele faz uma biografia do Tolkien muito boa, investiga a vida do Tolkien, ele conheceu o Tolkien pessoalmente, caso você queira saber mais. Eu também recomendo o filme, né? Tem um filme que fala da vida do Tolkien, das obras dele, recomendo demais. Esse aqui é um livro do Tolkien, que ele escreve sobre o imaginário, né? Que ele escreve sobre a mitologia, de como ele vê, né? É interessante que o nome desse livro é Árvore e Folha. Ele começa esse livro dizendo a seguinte coisa, né, que o mito não é uma mentira. Isso é uma resposta que ele está dando para o C.S. Lewis, né, que eles foram grandes amigos. O C.S. Lewis, escritor de As Crônicas de Nárnia. E ele disse que não, que o mito ele não tem esse sentido simplesmente de ser uma alegoria, mas que ele é mais profundo. E uma coisa interessante, ele dizia que não tinha como você entender as obras dele se baseando na biografia. Por exemplo, muitos queriam dizer que o livro dele era uma alegoria à Segunda Guerra Mundial, ou à Primeira Guerra Mundial. Ele dizia que não tinha nada a ver. É claro que pode ser que tenha tido uma influência, mas não era o intuito dele de que as obras dele fossem alegorias, né, ali do condado. E falando aqui, né, da árvore e a folha, ele diz uma coisa que eu acho muito interessante nesse livro, que ele falava assim, Féria, essa Féria que para ele é esse mundo, é esse universo mitológico em que o ser humano pode se encontrar, é esse lugar sagrado que o Mircea Eliade gosta de falar. Ele fala assim, Féria não pode ser capturada numa rede de palavras, pois uma de suas qualidades é ser indescritível, embora não perceptível. Ela tem muitos ingredientes,
mas a análise não necessariamente revelará o segredo do todo. Então, eu acho interessante isso, né? Eu vou usar eu como exemplo a questão espiritual. Eu não sei se algum já teve uma experiência assim, de você alcançar a Deus, né, na visão cristã, que você tenta achar uma palavra e você não consegue descrever como é a presença do Senhor, né? Assim, usando aqui a linguagem cristã. E é o que o Tolkien está dizendo aqui, né? Que ela não pode ser simplesmente explicada, porque essa é uma das qualidades, ela não consegue ser descritível. Mas ela é perceptível, você consegue perceber. Tem muitos ingredientes. E por mais que você consiga viver, você nunca vai conseguir explicar como ela ao todo. E ele fala uma coisa que eu acho interessante da Féria, é que ela diz que, do mesmo modo que ela pode ser um lugar bom, ela pode ser um lugar que você pode se perder. Ela pode ser um lugar em que você pode não encontrar mais o caminho e ficar perdido e até morrer, né? E parando para pensar nisso, né, muitas pessoas, às vezes, né, por exemplo, o caso das drogas, né, que às vezes a pessoa utiliza uma vez ali, ela tem um boom muito grande, mas ela vai se tornar um dependente, né? Tem o tal do santo daime, né? Então, ela se perdeu nesse mundo férico que o Tolkien tanto fala. Então, mesmo no mundo transcendental, né, é interessante dizer que o ser humano ele precisa do transcendente, mas o ser humano ele também é imanente. Então, ele tem que estar sempre nesse meio termo, né, do sagrado e também com a vida humana, né, vivendo a sua vida. Porque não tem como você viver só em Féria, não tem como você viver só em Nárnia, né? Tem a sua vida também pessoal. Ainda falando aqui um pouco da Féria, né, uma coisa que eu gostaria até de falar, que eu acho interessante, que talvez no Brasil, um tempo, né, se dizia que assistir, trazendo aqui um pouco para o presente, né, o tempo dizia que assistir filmes, que televisão era pecado, que assistir desenhos era coisa do diabo, né? Eu fico me perguntando se essas pessoas que até hoje defendem isso, se elas soubessem, né, que o Tolkien era um cristão que escreveu as Crônicas de Nárnia. Eu lembro que quando eu era menina, minha avó me viu assistindo, né, O Senhor dos Anéis, eu nem sabia que o Tolkien era cristão. Ela não deixava eu assistir, porque ela dizia que era do demônio, né, que não podia assistir, e sendo que isso é uma besteira, né? É uma coisa que não tem muito a ver, até porque dessas histórias, desses heróis também atualmente, eu posso citar aqui como exemplo os filmes de heróis, as HQs, elas têm muitas coisas bonitas ali, elas trazem muitas lições em que você pode assistir, que você pode aprender, que você pode trazer para a vida. E você ouvindo esses mitos também, você aprendendo sobre eles, você também pode aprender coisas para a sua vida, você pode tirar lições para a sua vida. E falando assim da fé cristã, né, uma vez um rapaz me perguntou na UFT, né, por que existiu tantos mitos, né, por que existiu tantas divindades e como se faz para saber que Jesus Cristo é o Deus verdadeiro? Aí eu dei aquela resposta lá em Atos 17:30, né, porque Deus permitiu que antes vivesse segundo as suas paixões, mas hoje ele ordena que todos se voltem para ele. Então, esses mitos, antigamente, eles traziam essas noções, eles tinham noções do que era o sagrado, apesar de que noções distorcidas. Mas mesmo eles ainda conseguiam, tinham muitas similaridades, né, você for ver alguns mitos, tinham algumas similaridades com os mitos cristãos. Né? Eu não acho que o cristianismo seja um mito, né? Acho que seja realmente, ele seja histórico e seja verdadeiro, seja a verdade, por assim dizer, a verdade encarnada. Mas o estudo dos mitos, a questão de não abandonar, de querer conhecer, eles trazem muitos aprendizados para nós, muitas experiências de estar vivo, né? Acho que hoje, na minha opinião, né, a grande fábrica de mitos seria aí a indústria cinematográfica, né, a indústria dos cinemas. E
você vendo, assistindo. Hoje, uma coisa que eu acho muito interessante, né, falando sobre a mitologia, né, especificamente aqui sobre o Senhor dos Anéis, é como falta o interesse dos jovens de ler, né? A busca sempre é por uma coisa muito rápida, né? Que é aquilo que traga um prazer momentâneo, né? E às vezes você vai ler ali O Senhor dos Anéis, é um livro muito grande, e diz, não, eu não tenho paciência para ler isso. A própria Bíblia, né, trazendo aqui para o contexto cristão, muitos jovens hoje não querem ler a Bíblia, que pensam, não, isso aí é uma coisa muito grande, dá muito trabalho, eu posso ver um vídeo ali no TikTok, posso aprender. Mas não é assim, né? Assim, o Tolkien, para poder produzir a sua mitologia, poder criar o Senhor dos Anéis, ele passou praticamente a vida dele toda estudando sobre o que era a mitologia, estudando sobre personagens, estudando sobre a Idade Média, estudando sobre a Grécia Antiga. Então, não é uma coisa simples, né? Como o Campbell diz, que você não pode simplesmente pegar, passar a gostar do nada. É uma coisa que vai sendo um processo. Né? Citando, né? Pode ser igual o Anel do Poder, né? Você está andando aqui com ele e você pode ter o risco de colocar o Anel do Poder e se perder aí nesse universo, ficar ali igual o Sméagol, ficar igual o Sauron, né? Que é o inimigo, também o Morgoth, que você vai ver ele ali no Silmarillion, né? É uma história que eu acho muito bonita, a história do Senhor dos Anéis. Ela traz muitas lições, né? Há também um outro autor cristão que ele escreve também muito bem, é o Lado Peregrino, não estou lembrado do livro, o nome do autor agora, mas que ele escreve também uma alegoria, que ele é lá do século XVIII, XVII, ele é um puritano. É isso, John Bunyan, né? Então, John Bunyan, ele escreve, eu acho uma obra muito bonita ali de você ler, o Peregrino. Então, eu vejo que falta muito isso hoje, né? Falta muito. A pessoa pensa, não, isso aí é uma coisa passada. Assim, às vezes, trazendo aqui para a academia, né, se estou fazendo meu TCC, um professor, ela escreve sobre o livro e ela fala a seguinte coisa, né? Falta ousadia de alguns profissionais, de alguns historiadores, de falar sobre a fantasia, porque tem a visão de que não é científico. Né, que não é científico, mas o próprio Miceliade, que é um grande acadêmico, ele diz que não se pode negar as mitologias, né, e que ela pode sim trazer conhecimentos e pode até ajudar. Você estudar sobre mito não quer dizer que você acredita, você vê, não quer dizer que você vai ser contra a ciência, não quer dizer que você vai negar a ciência, né? Então, ela é uma coisa mais profunda, né? Porque isso não tá. A ciência, ela é para o reino natural, né? No reino, digamos, no transcendental, ali no sagrado, nesse universo da feéria, você não consegue acessar ele através da ciência. Você não consegue entrar lá na feéria com a ciência. Você consegue entrar lá através do transcendente. E o mito, ele é essa porta de entrada. Né? Ele é o que faz essa irrupção entre o mundo natural e o sobrenatural. Né? Para você partir para o sobrenatural, você tem que estar no natural. Então, alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Alguma colocação? Então, muito obrigado a todos. Agradeço aí mais uma vez o Alexandre, e a todos que participaram.
porque se você comprar o Silmarillion, ele tá ali todas as obras juntas, né? Ali o Silmarillion, para mim, é uma obra realmente mitológica, ali a canção de Ainu, tudo e quanto. É muito bacana. Se você comprar o livro todo, tá todas as obras até o início tanto é que a série lá da Netflix, não, rapaz. Da Amazon, acho que não sei se é a Amazon ou a HBO que tá fazendo. Pois é, ela tá pegando ali a parte final do Silmarillion. É porque o Silmarillion é um conjunto de obras, né? É porque é um conjunto de obras que fala ali da Silmaril, ali como foi que caiu, como foi que veio a Era dos Homens. Então ali está contando tudo. Que você pode comprar tudo separado também. Tem um Beren Lúthien. Lúthien. Está dentro do Silmarillion. É interessante que o Tolkien, né, ele morreu e na lápide dele está Beren e da esposa dele, a Edith, está Lúthien. É uma história muito bonita. É que ele vai lá no rei, que é o pai da menina, que é a Lúthien, e ele fala assim: eu só deixo você casar com minha filha, que ele é humano e ela é uma elfa. Ele fala assim: eu só deixo você casar com minha filha se você pegar a Silmaril, que está na cabeça do Morgoth, que é o chefe do Sauron. O Sauron ainda era só um tenente, não era o terror que ele é. Aí ele fala assim: uma pequena coisa você me pede, né? Que ele disse que a filha dele, casar com a elfa, para ele é mais belo do que uma Silmaril. Então é muito bonita ali a história, ali todo o contexto. Ele utiliza muito um contexto chamado Eucatástrofe, que eu vim aprender um tempo desse, né? Que é quando parece que está tudo perdido, de repente acontece uma reviravolta na história, né? Então, é muito criativo. E o Silmarillion, ele escreveu depois do Senhor dos Anéis. Uhum. Ele escreveu depois. A primeira foi o Hobbit, o Senhor dos Anéis, aí que ele foi escrever o Silmarillion. Então, dentro do Silmarillion já vai estar tudo, então, né? Tá. Sim, sim. Bom saber. E, assim, então, você olhando ali para o Senhor dos Anéis, tem um grande estudioso chamado Gilbert Durand, que ele escreve um livro, As Estruturas Antropológicas do Imaginário. É um livro difícil de ler. É um livro é a tese de doutorado dele. Caramba. E para ler, assim, você precisa utilizar recursos, ver vídeos, palestras. E ele usa os conceitos chamados tipo as imagens nictomórficas e as ascensionais. A questão da nictomórfica, por exemplo, você assiste ali o Senhor dos Anéis, ali de Moriá, quando o Gandalf vai ser morto. Eu não sei se você lembra dessa passagem. Você observa que ali tem todo um plano escuro, toda uma questão negra. Ali é uma questão nictomórfica. E a ascensional é do momento em que, por exemplo, o Gandalf é morto e ele ressurge. Ele ressurge. Aí, então, as duas estão juntas. Então, é muito bacana. Assim, o Durand fala assim, quando você... Depois você apanha muito lendo lá o livro, né, que você dá o livro para você ler uma vez, aí você entende, rapaz, é isso aqui que você está querendo dizer. Mas foi um livro que eu li e me ajudou bastante. Assim, eu sofri isso, não vou negar, sofri, tive que pedir ajuda do professor, pesquisar vídeos. Tem inclusive um livro da professora Daniela Pita, né, que é a Introdução ao Imaginário de Gilbert Durand. Ele é uma grande autoridade nesse assunto. Francês. Francês, pelo nome. Os caras do francês são bons essas coisas, né? Aqui no Brasil, eu não sei na parte das exatas, né? Mas nas humanas, é uma influência muito grande dali dos franceses na história. Inclusive, eles davam aula ali na USP. A gente tem muita influência. Na física, a gente tem bastante coisa que vem da França. Principalmente da França, tem bastante coisa que vem da França, né? A termodinâmica, tem muita gente ali da termodinâmica, principalmente ali no século
18, 19, também, um pouco antes de Napoleão, né, final do século XVIII. Tem bastante coisa ali da França. Os caras produziram bastante, né? Meio que deram uma desviada pro mecanicismo, aquela coisa toda, né? E pro deísmo, mas dá pra gente dar uma limpada, dá pra dar uma aproveitada legal. Assim, eu gosto dos ingleses muito por isso, né? Assim, porque até hoje eles preservam a França ali, depois da Revolução Francesa, foi ladeira abaixo. Enquanto que na Inglaterra ali tem a Revolução Gloriosa, né? Mesmo tendo a Revolução Puritana do Oliver Cromwell, né? Mas eles conseguem se reerguer e acho que muitos dos escritores, né? Eu posso citar Shakespeare, Milton, o próprio Tolkien, Lewis, que já são mais do século ali. Tem aquele filósofo também, que é católico, que ele fala até sobre distributismo. Nossa, que é católico, distributismo da Inglaterra? O Chesterton. Ah, o Chesterton, aham. Ele teria até como utilizar o Chesterton aqui na fala, porque ele também fala bastante sobre o imaginário, né? Ele tem na ortodoxia, ele fala sobre a Elfolândia, que é uma coisa interessante, é aqueles que preferem aquela pessoa que acredita nos heróis do que na pessoa racional. São autolios também. Tem outros ali, assim, eu poderia dizer sem ser da parte da fantasia, tem ali a Agatha Christie, Sherlock, o Arthur Conan Doyle, que eu gosto também dessas obras. E tem um que eu quero ler, né? Não deu para eu ler para essa parte, porque eu estou na fase final do TCC, mas é do Sir Roger Scruton. Roger Scruton, não sei se você já leu. Scruton, muito bom aquele cara. Ele escreveu A Alma do Mundo. Né? Acho que é assim o nome do livro. Eu comprei ele aqui e eu quero, depois que eu formar, eu quero fazer uma resenha dele, quero me debruçar sobre as ideias ali do livro, né? Porque o cara é muito bom. Já vi uns vídeos ali, o livro dele, Introdução ao Conservadorismo. Eu tenho Como Ser um Conservador também. Tem, não, ele tem muito livro bom. Ele e um outro cara, eu não sei se ele é contemporâneo a ele, eu não puxei muito bem a ficha dele também, mas ele tem ele vai na mesma linha do Scruton, né? Paul Johnson. Paul Johnson, ele é mais, não sei se você conhece, ele é mais biográfico. Ele faz mais pesquisa de biografias, né? Cara, aquele cara tem uma sistemática, uma metodologia de fazer biografia muito interessante. É muito legal. E o mais legal é que ele, nessas biografias, ele consegue, e é um negócio interessante, que ele consegue cavar... Beleza, Matheus, valeu, cara. Obrigado, hein? Abraço. Ele consegue... Valeu aí, cara. E ele consegue cavar o imaginário de alguns biografados, né? Para ver a influência que esses caras tiveram em diversas áreas, né? Então ele pesquisa bastante, né? O Paul Johnson pesquisa bastante os caras da sociologia e da ciência econômica inteira, né? O John Keynes, que é da economia, o próprio Marx também. O Hayek também, né? Então é interessante o que tinha na cabeça desses caras. O Paul Johnson faz um trabalho interessante, bastante interessante, né? Tem um rapaz da BC2 também, né, que é o Thiago. Eu quero também me dedicar, depois do meu TCC, eu queria ler esse cara, que é o Kierkegaard. O Soren Kierkegaard. E tem um muito bom que ele fala, inclusive, sobre... Acho que o negócio que não deu, o livro não chegou. Eu comprei o livro, mas o livro não chegou, que é o John Stott. John Stott. Que ele tem um livro, não sei se tu já leu esse livro, que ele fala sobre o cristão e a cultura. Como já li, deve ser essa relação. Bastante tempo. Eu já li, que a BC2 fez até um... Que a BC2 não, tem até no Bibotalk lá um vídeo deles comentando sobre esse livro. Comentando. É bom, o livro é bom. Do John Stott. Já tem um tempinho já que eu li ele já. Eu queria reler ele, né? Assim, atualmente, eu acho que um cara que faz um trabalho bem bom sobre essa questão da cultura é o Jordan Peterson. Peterson. Eu acho que ele tem um bom trabalho, né? Ele é muito amado pela esquerda. É muito amado. Eu queria ver uma série, né, que ele fala, inclusive, sobre o politicamente correto. Ele é muito bom, cara. Eu gosto dele. Jordan Peterson. São assim.
tem muita coisa legal dele, que os livros dele são bons, são muito bons, o 12 Regras para uma Vida. Agora ele lançou um outro, eu ainda não li. Mais 12 regras. Além... Da Ordem do Caos. Além da Ordem do Caos. Eu não sei como é que ficou a tradução aqui no Brasil, mas é um livro muito bom. Tem um cara que trabalha com ele, que é aqui no Brasil, é o único que eu conheço, não sei se tem outro, André Assi Barreto, não sei se tu conhece. Ele e um outro cara, o Luciano Oliveira, eles fizeram, já tem bastante tempo, já aliás, eles começaram com um podcast, né, que é aquele Oliver Talk, e aí já tem alguns anos já que eles têm esse podcast, e aí eles criaram uma escola de formação cultural, Teatro das Ideias. Aí a ideia é fazer essa escola de formação para ler os livros clássicos, tem bastante livro lá no meio, e durante 10 anos. E aí tá acabando... Eles estão na Brasil Paralelo? O André Assi, eu acho que ele já foi... Não, eles não são da Brasil Paralelo. Mas eu acho que o André Assi já foi entrevistado lá. O André Assi, ele dá muita palestra sobre Eric Voegelin. Ele tem alguns cursos lá no Instituto Burke, né? E aqui no Brasil, até onde eu saiba, é o cara que mais comenta sobre George Peterson. Ele escreveu inclusive o André Assi escreveu um livro se baseando nos livros do Jordan Peterson. Escreveu alguns livros muito legais, muito interessantes. Então esses caras trabalham assim com cultura pesado mesmo. E aí eu tô nesse curso deles. Tentar fazer o curso aí por 10 anos. Aí tá acabando agora a primeira temporada, vão ser 10 temporadas. E aí a gente viu aí os livros clássicos, né? Alguns, né? Eles seguem aquela metodologia do Mortimer Adler, de você pegar temáticas, aí pega os livros baseados nessas temáticas. Então a gente viu aí um pedaço do livro, não foi todo, mas viu alguns capítulos, né, da República, do Platão. Aí pegou também alguns livros do Aristóteles, pegou Ética Nicômaco, pegou bem algumas Filosofia partes, grega. Filosofia grega. A gente começou agora com filosofia grega, pegou agora mais recentemente, pegou alguns livros mais recentes, teatro mais recente, e aí tá acabando agora, a gente vai ter mais um livro que a gente vai ler, que é vai comentar, né, que é inclusive é de um físico, do Schrödinger, Erwin Schrödinger, o livro O que é Vida, né, e é um livro de Schrödinger do gato, né? É o do gato Schrödinger, esse mesmo. Aí ele escreveu um livro, ele era... eu desconfio que o Schrödinger, ele era no início ou no fim da vida cristão. Eu ainda não consegui definir muito bem isso, não consegui achar muito bem as fontes disso. Eu desconfio mais que ele era cristão mais no início da vida dele, né? E aí, mais no final da vida dele, né, depois que já terminou a fazer mecânica quântica, aquela coisa toda, ele escreveu esse livro, que é Vida. E agora a gente vai estudar, vai dar uma estudada nesse livro também. Então essa questão de cultura é bem interessante. Interessante. Até o Schrödinger, porque a gente tem uma noção assim dos físicos, eu não sei, acho que a academia brasileira tem muito essa culpa, e algumas séries, né, que o físico é aquele cara que não liga pra cultura, né? O físico é aquele cara que só tá ali fazendo aqueles cálculos ali, né? Tudo enquanto, e às vezes nem sempre, né? Acho que mais acho que eu gostei muito, é por isso que eu gosto de falar aqui um pouco do The Big Bang Theory, né, do Sheldon Cooper, né, que tem um humor muito forte, né, se você não tiver ali, ser uma pessoa muito sensível, não consegue assistir, mas eu acho bacana as piadas que eles fazem ali, tudo enquanto, sempre ver o físico como nerd, o físico ali como o cara que não tá nem aí, mas nem sempre é assim, né, às vezes como eu conversei com o David, né, então, eu conheço muitos cientistas que são normais, né, você nem sabe que é. Pois é, eu mesmo agora, nos últimos tempos, é que eu tô me enveredando mais para essa parte de cultura, né? Que aí eu tô, inclusive comecei até a fazer comecei esse ano, no início do ano, fazer faculdade de Ciências Econômicas, e aí eu tô entrando mesmo a fundo nessa parte de economia e política, né? Política, a ciência política mesmo. Cara, se você não tiver embasamento cultural, cultural e... Nossa, agora eu perdi o nome. Gente, Teórico.
Ai, caramba. De filosofia. Se você não tiver embasamento... Mas de filosofia clássica mesmo, né? Não essa filosofia que a gente tem hoje em dia, né? Tiburi? Não. Chamar Tiburi de filósofo é até uma ofensa, velho. Então, assim, se você não tiver um embasamento filosófico bom, bem feito lá na base, cara, você não consegue fazer nada. Até na parte de economia você não consegue fazer nada. Porque sai tantas barbaridades em economia, né, que você fala, não, esse cara tirou isso da onde? Porque a parte matemática já tem um desastre. Os caras sabem fazer conta, mas não sabem interpretar conta. E é só matemática, só faz um monte de conta, sai o resultado, então é isso. Não, isso é um absurdo. E aí tá a vantagem de um cara que fez física e tá indo para ciências econômicas, né? Porque o cara que fez física, ele faz conta, igual o cara da economia, beleza, então tá pau a pau. Só que o físico, ele faz interpretação, ele tem que interpretar as contas dele. Porque se ele não interpretar as contas dele, ele faz um monte de conta e significa o quê? Não sei, aí igual tem uns malucos que tem, eles são malucos mesmo, eu chamo os meus próprios colegas de maluco mesmo. Saem uns malucos, faz um monte de conta matemática e diz, olha, e aqui eu tô provando que Deus não existe e que eu não preciso de Deus para construir o universo, que é o caso do Stephen Hawking, fez isso. E, cara, você tirou isso da onde, velho? Você tirou isso, da onde você tirou? Do resultado matemático? Interpreta o resultado matemático. E o Hawking não fazia isso. Ele colocava com força a sua cosmovisão e tudo mais nas contas matemáticas. Isso é um erro. É um erro muito... É um erro crasso, é um erro de principiante de início de graduação que faz uma conta e esquece de colocar unidade, por exemplo. Não pode fazer isso. Né? Mas o Hawkins, ele é mais honesto que o Dawkins, né? O Dawkins ele é militante direto, né? O Dawkins ele parou de fazer pesquisa, até onde eu vi, ele parou de fazer pesquisa na década de 70. Eu, pelo menos, nunca vi muita pesquisa do Dawkins, da década de 70, alguma pesquisa que preste. Só escreveu livros. E o Dawkins, eu teve uma época, igual a gente estava conversando no início, né, que eu estava pesquisando mais essa relação de fé e ciência, e aí eu vi que o Dawkins ele fazia umas críticas, isso é nos anos 2000, né? O Dawkins fazia umas críticas, falei, legal essas críticas dele e tudo mais, essa questão religiosa, assistindo um vídeo dele e lendo algumas coisinhas um ou outro artigo dele. Aí eu comecei a me afundar mais nele, né, e aí eu vi que ele tirava os resultados de interpretação biológica dele assim da cabeça dele. Falei, cara, pera, tudo bem, você é biólogo, eu não. Mas eu estudei um pouquinho de biologia. Você tirou esse resultado da biologia de onde? De qual livro? De qual experimento? Que eu não consegui acompanhar o raciocínio dele na hora que ele fazia uns saltos de que a religião é uma criação... Eu esqueci agora qual que é o termo que ele usa. Mas parafraseando, né? A religião é uma coisa que o ser humano criou e isso foi criado e foi uma adaptação da seleção natural e isso é maléfico. Falei, cara, pera que eu já me perdi lá no início. O ser humano criou a religião por quê? Onde é que está a adaptação humana de seleção natural que tem uma necessidade de criação de religião sem algo que não seja transcendente? Então assim, ele tirava uns negócios assim do nada e eu falei, não, sem condição. Aí foi quando eu fui me afundando um pouco mais, lendo e assistindo mais as palestras dele. Eu falei, não tem condição não, tu tá militando demais. É o que o Eliade diz, né? O cara, ele sente um desconforto na pessoa por exemplo, do cristão, que o que o cristão fica olhando para a cruz, né? O profano dele não consegue entender que ali não é simplesmente uma cruz para o cristão, né? Ali é onde estava o Salvador do mundo, onde estava o Deus encarnado que se fez maldito, né? E acho que até o apóstolo Paulo diz isso, né? Que o próprio Deus às vezes endurece o coração da pessoa, que é para a pessoa não entender. O próprio Deus faz isso. Aí até eu faço uma disciplina na História e Filosofia da Ciência, aí uma moça fez uma pergunta para o professor seguinte, né? Que tinha para o professor, mas assim, todos esses cientistas aí antigamente, eles eram ateus, não é verdade? Aí ele foi e falou uma coisa que eu achei interessante, né? Ele disse, olha, a questão do ateísmo é uma coisa muito recente. Muito recente. Antigamente, todos esses caras aqui, eles tinham suas fés em seus deuses. Os gregos tinham, os medievais tinham. Então, a fé e a ciência, elas não quer dizer que uma é contra a outra.
Pode ser que tenha um problema com a instituição igreja. Sim. Instituição igreja, mas a fé em si não é. Ele até fala do processo do Galileu Galilei, que é muito errada, as pessoas dizem, criaram-se textos, eu não sei de onde, do Galileu, que não tem nenhuma base histórica, né? Tem não. Se você for ver bem, eu não sei se você já leu, acho que é BC2, né, que fala sobre o processo do Galileu. Uhum. Então, é o que eu acho que é interessante, que o Tolkien, o Eliade, que eles viam muito essa questão, né, que os caras queriam tentar chegar ao mundo irracional pelo racional, e não tem como. Uhum. Não tem como você alcançar ali, não tem como você alcançar simplesmente pela razão, porque isso ele está além da razão. Tem até aquele livro do... Cadê ele? Não tá aqui. Do McCrath. Teologia Natural. Uma nova abordagem. Acho que são divididas em 3 partes. A primeira parte que o McCrath coloca nesse livro, cara, assim, é um negócio assim, ele vai tratar justamente da questão do transcendente. E ele trata isso de uma forma científica. O mais legal é isso, que assim, ele vai trabalhar todos os pontos ali do que é transcendente e como é que você eu não sei explicar em linguagem filosófica, mas vamos explicar em linguagem física que eu consigo me desenrolar melhor. É a mesma coisa de você poder, assim, você coloca as características, coloca as categorias, olha, tem coisa além do mundo físico, que é transcendental, e essa coisa que está além do mundo físico, que é transcendental, tem uma conexão com o mundo físico, assim, assim, assim. Aí ele vai separando direitinho. Aí você fala, tá, beleza, isso bate, não tem como você só ficar no mundo físico, não. Ou seja, um físico olhar para isso e tudo, igual tem muitos colegas físicos que bate nisso, são muito cientificistas, tem até uns colegas que colocam, puxa muito do Carl Sagan, né? O mundo, a realidade é só a realidade física, aquilo que existe, aquilo que é palpável, aquilo que é físico, né? E aí eu gosto de fazer uma brincadeira constantemente com esses colegas, que é o seguinte, beleza, a realidade é só o mundo físico? É só aquilo que existe? É só aquilo que a gente pode medir de laboratório? Tá, vamos medir o quark? Aí dá uma tela azul, porque a gente não mede quark. Quark é uma partícula que compõe o próton, né? Próton é mais pequeno que o átomo, né? Menor do que o átomo, bem menor do que o átomo. Você tem um átomo, aí você tem o núcleo do átomo, formado por prótons e nêutrons. Os prótons e os nêutrons são formados por 3 quarks. E esse modelo de formação de prótons, nêutrons pelos quarks é o modelo da década de 60, modelo matemático. Aí o cara teorizou isso matematicamente. Só que o detalhe a gente nunca observou os quarks de forma isolada. A gente sempre observa os quarks em duplas ou em trios. Em trios, por exemplo, no caso do próton e do nêutron. Em duplas, que é o caso dos mesons. De forma isolada, o quark sozinho nunca se observa, tá? E parece, é o que está me parecendo, que a gente nunca vai observar o quark, não por uma questão tecnológica, mas por uma questão de natureza. Aí eu falo para esses colegas meus, tá, beleza, as coisas só que existem, então vamos medir um quark isolado. Não tem como. Vamos pegar, por exemplo, uma partícula bem conhecida agora, bem recente, né, que é o bóson de Higgs, né? Bóson de Higgs, aí, a tal da partícula de Deus, né? A gente nunca observou o bóson de Higgs isolado. Nunca observamos. Assim, a gente precisa dele, a gente sabe que ele existe ali por diversas formas, diversos modelos e tudo mais, mas vamos pegar o bóson de Higgs e isolar ele. Não tem como. Aí eu falo, beleza, aí eu volto à pergunta, né? A gente não tem como isolar o quark, a gente não tem como isolar o bóson de Higgs, que ele é simplesmente a essência da natureza física de partículas que a gente tem. E obviamente a gente acredita que existe quarks, acredita que existe o Higgs e tudo mais, porque senão já era a nossa física inteira, e você quer levar em conta só que a natureza física, só aquilo que a gente observa e aquilo que a gente mede. A gente não consegue medir nem a essência das partículas. Não dá, né? Não tem como, né? Eu acho que nessa tua linha, até o próprio Carlos Rovelli, né? Acho que ele falou uma coisa, eu não vejo, mas eu acredito, né? Acho que atualmente é considerado um dos melhores, né? Eu tenho lá minhas brigas, minhas divergências com o Carlos Rovelli lá, mas é um grande físico, Ele tem...
a sua apologia é boa, né? Porque eu lembro quando nós era criança e tinha uma apologia que era, você já viu, até hoje eu vi um dia desse um pastor aqui pregando na igreja, né? Você já viu o vento? Eu vejo ateu dizendo que Deus não existe. Você já viu o vento? Do mesmo modo que você não viu o vento, você... Aí eu digo, cara, não é possível. Se você fala isso para um físico, o físico vai lhe destruir, cara. Não é verdade? Se eu dou uma resposta dessa para um físico estudado... Porque a gente tem formas de medir as coisas, né? A gente consegue medir e tudo mais, porque, assim, na medida que você vai caindo em tamanho de escala, né, aí você já não consegue observar as coisas e tudo mais. Mas é que tá, a gente não pode ir nem para um limite nem para o outro, né? No caso dos cientificistas de que só existe coisa que eu posso medir, e a gente também não pode ir para outro caso de que eu não enxergo, que é o tal do Deus das lacunas, né? Eu não vejo as coisas, então é Deus que fez. São dois extremos, o cientificista, que diz que Deus não existe, só existe coisas físicas, e o outro que é o Deus das lacunas, que, se eu não vejo, então é Deus agindo. Não, aí a gente tem um meio de caminho, né, e até mais, e isso acaba sendo um problema nas coisas que eu não vejo, então é porque Deus faz, que, por exemplo, puxando para essa parte de mitologia, eu estava até conversando com um colega lá no grupo de física, ontem, né, a gente conversando sobre mitologia e tudo mais, lá dos trabalhos do Alton, né, puxando ali a parte narrativas, né? Aí, uma das coisas que a gente estava tratando é o seguinte: hoje em dia nós temos as leis da física para poder explicar fenômenos naturais. Na época, por exemplo, de Israel, no Antigo Testamento, não tinha isso. Então, por exemplo, agora, nesse momento aqui em Brasília, está uma chuvinha. Se eu colocar um israelita para observar a chuva agora, ele vai dizer, é Deus que está mandando chuva. Porque é o que está no Antigo Testamento inteiro. É Deus que manda chuva na época certa e tudo mais, e na cabeça do israelita, é Deus que está mandando chuva. Para nós... Seu Harari, não. Hã? Seu Harari, não. O Harari é um ponto fora da curva, né? O Harari a gente desconsidera. O Harari é judeu, não é? Por isso que eu falei brincando. Dá aula na universidade lá, na hebraica de lá. Ele dá universidade. Olha só. O Harari é um judeu mais desviado, né? Então, assim, se você coloca um israelita para dar uma olhada nisso, você vai falar, não, é Deus que está mandando a chuva, beleza. Se eu vou lá fora, aqui do lado de fora, e vou ver a chuva, eu não vejo Deus jogando água. Eu estou vendo condensação de nuvem e tudo mais. Só que eu, como cristão, não vou colocar apenas como condensação de nuvens. Eu vou colocar que Deus é que criou as leis da termodinâmica, por exemplo, que faz condensação de nuvens justamente nessa época, que é a época de chuva e tudo mais. Ou seja, eu não desvinculo Deus da história. Porque se a gente colocar o tal do Deus das lacunas, né? Não, é Deus que está mandando chuva. Aí a ciência vai lá e descobre qual que é o funcionamento da chuva. Aí o Deus das lacunas vai ficando cada vez menor. Que aquela ideia é uma ideia bastante antiga, né, de colocar tudo na conta de Deus, foi Deus tudo que fez, porque a ciência não consegue explicar. Isso é perigoso. A ciência não tem explicação de um determinado fenômeno, e a gente colocar isso na conta de Deus, vai chegar a um certo ponto lá na frente que a gente vai conseguir explicação científica para isso e vamos descartar Deus? Então isso aí é um problema. Esse é um problema sério que os caras sempre jogam de um extremo para outro. Não precisa usar de um extremo para outro. Faz o seguinte, coloca que Deus criou todas as coisas através das leis da física, por exemplo, e pronto, você não vai ter problema nunca. Você vai ter problema de explicar como é que Deus fez. Aí é um problema nosso. O porquê Deus fez, aí a gente não tem nem problema com relação a isso. Tá tudo tranquilo, né? A gente não cai nessas problemáticas. Eu não sei se foi o Galileu que disse, mas Deus ensina o caminho para o céu. Agora, como esse caminho funciona, aí já é outros 500. Tem uma outra frase que é de um cara que estava no túmulo dele, que falou, olha, o Galileu é algo bem semelhante a isso, né? O Galileu nos mostrou como vai o céu, não como chegar ao céu, uma coisa assim, né? Acho que é mais ou menos essa frase, né? Não, o céu tá lá. O céu tá lá. Como é que é o funcionamento do céu? É isso que a gente descobre aqui com as leis e tudo mais. Agora, como é que chega lá? Isso aí não tá nas contas da física, não. Tem umas frases engraçadas. Não consegue, né? É porque, assim, eu tenho parte da visão que esse céu, ele é um céu transcendente, não é esse céu físico. Não é o céu físico. Não é esse céu físico. Não é o que você vai dizer Shazam,
E também não é esse também, né? É mais complicado que é. Acho que o Tolkien consegue explicar bem isso, né? Que ele fala que a fé, ela parte do natural, né? Eu parto aqui desse plano físico, desse espaço aqui, para esse espaço sobrenatural, né? Tanto é que eu não sei se você já chegou a ler o Sagrado e Profano do Eliade. Ainda não, tá na minha lista para eu ler aqui. Que ele dá até o exemplo dessa questão, por exemplo, da igreja, né? Que ele fala da questão do espaço físico, que eu vou usar o termo secular, e o espaço físico sagrado. Uhum. No espaço físico sagrado, quando o homem entra, ali o tempo é diferente, porque ali é o tempo do início. Né? Por exemplo, quando eu entro aqui no tempo, aqui é o tempo que foi criado, ele é um tempo que ele está fora. Né? Acho que ele usa esse termo, não é o tempo que é o tempo de 24 horas que nós conhecemos, é outro tempo completamente diferente, que está nesse, mas ele disse que é preciso você partir desse para o outro. Uhum. E aí ele diz uma coisa que eu estava até analisando aqui, do homem não conseguir destruir, que ele tem seus rituais. Você pega na universidade, né? Acho que até o Campbell falou isso, que como o ser humano tem seus rituais. Na universidade ali, que hoje é um lugar muito profano, você pode perceber que ali eles vão ter a calorada, vai ter ali todo um batismo, né, da pessoa que entra, mesmo a pessoa ali, eles, daquela bebedeira, é o ritual deles de iniciação. Mesmo ele tem seus rituais, eles não conseguem abolir todo o sobrenatural. Ele tem um negócio que eu não vou conseguir achar aqui no lugar dela. Uhum. É profundo, o Sagrado Profano, muito, muito interessante o livro. Tem. E assim, a gente tem ritual para tudo, né? Para tudo a gente tem um ritual de iniciação, né? E até com marcação biológica, no caso das meninas, por exemplo, né? Eu não sei se é ele, porque eu já li algumas poucas coisas, eu não cheguei a ler as obras, não sei se é ele, se é o Campbell ou o Eliade, qual dos dois que vai comentar sobre isso, por exemplo, a questão da feminilidade, né? A menina se tornando mulher, né? Que é a questão de menstruação e tudo mais. Acaba sendo um rito, né? É o poder do mito. Poder do mito, esse? Eliade. É do Eliade. Ou do Campbell. Do Campbell, né? Campbell. O poder do mito é Campbell. Então, aí a gente ainda tem esses rituais. A gente não leva em conta esses rituais, né, hoje em dia, né? Mas tá a marcação deles ali ainda. Ainda tem a marca deles ainda no tempo e na própria biologia em si, né? Então um negócio interessante. As coisas são muito profundas, né? A gente pensa que é uma coisa simples, mas você vai ver, rapaz, que negócio dá trabalho. Uhum. Né? Então, eu não sei se tu segue não sei se tu usa o Instagram, tem uma página chamada Bo Quântico. Ele faz umas piadas de física, né? Que ali só você sorri, né? É muito engraçada, né? Eu até vi uma vez a questão da comprovação científica, né? Que o professor Fernando disse que não existe comprovação científica, existe evidência científica. Sim, não existe prova. Aí ele contou uma piada. Aí ele, não sei se você ouviu a piada lá do Peru, que estava na época do Natal, que ele disse que eu vou provar que existe isso. Aí colocava uma ração, colocou num dia. Aí eu vou provar que toda galinha que come milho, que era o Peru lá dizendo. Aí colocou o dia, parece que era o dia 23. Aí foi todas as galinhas e comeram. Tá vendo como eu tô certo? Eu vou colocar mais um dia. Aí foi lá todas as galinhas e comeram. Agora, hoje é o dia de eu comprovar, eu vou colocar. Na hora que ele colocou lá, o cara pegou e matou ele, né? Aí a história quer dizer, né, que você, às vezes, você não vai conseguir comprovar tudo ali que você pesquisou, né? Às vezes vai ser outra pessoa. Acho que até a própria questão da astronomia, né? Eu não sei se o Galileu Galilei foi um dos caras que fez um estudo sistemático, e agora que vieram dizer que o Galileu estava certo, aí, acho que em 1992 que a Igreja Católica reconheceu que foi um erro ter executado. Dele. Foi. Para você ver como são as coisas. Pois uma hora a ficha cai, né? Atrasado aí com mais de 200 anos, quase 200, 300 anos, né? Mais de 300 anos, mas uma hora a ficha cai. Que eu até falei uma coisa, né? Eu que estava falando a questão do signo, tudo enquanto. Eu digo, cara, eu acho que essa não era o intuito do Galileu Galilei estudar, né? Acho que quando ele estudava astronomia, era astronomia, não astrologia. Uhum. Quem estudava a astrologia era o Kepler. Só que o Kepler fazia aquilo lá mais na base de ganhar dinheiro, né? Que ele estava
tava tentando ganhar uns trocados ali, viver, era meio complicada a questão de emprego nessa época, então ele fazia mais isso para ganhar, para ter emprego mesmo, né? O Galileu também fazia isso, eu não lembro agora, tô puxando de memória se ele chegou a fazer. Acho que é o Bruno que fazia. Jordano Bruno fazia isso de forma de emprego mesmo, né? Então ele tinha umas ideias meio que muito à frente da época dele, né? E eram ideias científicas, não eram ideias teológicas. O problema de Jordano Bruno é que ele misturou as ideias teológicas e físicas, né? Então ele colocou as ideias físicas dele de muitos mundos e tudo mais, como se fosse de um universo e tudo, como teológicas, né? E aí na parte teológica a igreja bateu mas ele falou umas heresias realmente. Ele disse, por exemplo, que Jesus não tinha sido virginal, acho que ele fala que Jesus não tinha sido morto também. Aí Jesus não tinha ressuscitado. Aí ele decaiu para a heresia realmente completa. E sem contar que, assim, nos processos dele, disse que ele xingou o Papa, né? Disse que ele tinha uma língua muito grande, o Jordano Bruno. Né? Uhum. Eu estudei um pouco sobre eles dois, né? O Kepler, ele e o Galileu, né? O Galileu era o mais humilde, aparentemente, pelo que eu percebi. O Bruno era meio doido. O Bruno era doido. Eu acho que o Galileu ele tinha era um pouco mais de medo, né? Sim. Tocar fogo, né? Ainda mais por questão da história que já teve, né? Por questões teológicas, né? Porque o Galileu, ele não tinha... Se bem que nessa época não era tão separado assim, né? Igual a gente tem hoje em dia, né? Formação teológica de formação científica. Era tudo meio misturado, né? Então... E o Galileu, ele ficava assim, vamos dizer assim, mais na dele para não escorregar muito em questão teológica. E a condenação dele foi justamente por questão teológica, né? Mas ele foi condenado à prisão perpétua, não a fogueira, igual o pessoal fala, né? Uhum. Ele foi a prisão domiciliar. Quem foi na fogueira foi o Bruno. Foi o Jordano Bruno, esse aí foi pra fogueira mesmo. Agora, eu acho engraçado, eu não sei se tu viu isso, que o Lutero chama o Copérnico de idiota. Aham. Acho que o Kepler... Eu não lembro se foi o Kepler também. Porque o Kepler não. O Kepler bem depois. Bem depois. Foi o Copérnico mesmo. O Copérnico é do final do século XV, é isso mesmo. Aí me perguntaram isso. Eu disse, olha, cara, você tem que ver que o Lutero não era cientista, né? Então, naquele tempo, o pensamento científico não era... Mesmo o teológico ainda estava em fase de construção. Mesmo o Lutero sendo um cara muito à frente... Né? Hoje, por exemplo, já vi a explicação do Nicodemo, né? Nicodemo disse que ali é a perspectiva de Josué, né? Que ele até nós mesmos, né? Você pergunta para a pessoa do interior, hoje o sol está mais para cá, o sol foi para ali. Então, se hoje, né, com a ciência avançada, tem gente desse pensamento, imagina naquele tempo. Naquela época. Então, ali é da perspectiva do autor. Exatamente. Então, não é que a Bíblia esteja errada. Não é que a Bíblia esteja errada. E ali, eu até escrevi um texto no Cosmotel, analisando esse texto e tudo mais, né? E ali o próprio texto não está falando de movimento. O texto ali fala de um fenômeno físico que aconteceu, né? Porque a palavra ali da Terra não se mover, não se mexer, lá no original hebraico lá, lá o sentido da palavra não é movimentação, é movimento mesmo. Ali está no sentido de função, de parar no sentido de função, não parar o movimento. E aí analisando até alguns achados, eu fiz até umas simulações e tudo mais, e aí o que eu desconfio, eu e mais uns outros, eu não pensei sozinho, o que eu desconfio lá, o que aconteceu foi um eclipse. Então tá mais para um evento, ou seja, o Sol e a Lua parar, no sentido de executar a sua função, que está no original. Aí fica meio estranho o texto, né? Sol e Lua se detêm, parar a sua função. Aí fica meio esquisito, né? Aí o pessoal sempre interpreta isso em português como movimento, né? E aí a única coisa que cabe ali o Sol e a Lua parar a sua função, é a função de iluminar, que era a concepção que você tinha na época, né? Então, e aí eu fiz até umas simulações e tudo, né? Tudo leva a crer que ali teve um eclipse solar. Um eclipse solar, que é a única coisa que explica o parar a sua função, né? De iluminar. Né? Então,
Mas para chegar nisso eu tive que ler, foi muito tempo, até eu poder entender o hebraico. Aliás, eu não sei hebraico, eu entendi algumas palavrinhas ali do hebraico. Foi bastante tempo, teve um outro colega que estava me ajudando também. Então gasta tempo. Mas eu acho que esse não é nem o intuito do texto em si, né? Não. O intuito não é essa a preocupação do texto, né? O intuito do texto ali é o seguinte, porque os eventos celestes, eles sempre, nessa época, sempre indicavam que a divindade... Eram deuses. Eram os deuses, né? Tava passando algum tipo de mensagem. E a mensagem ali é o seguinte, quando você tinha um eclipse, aí tem que olhar toda a história, né? Quando você tinha um eclipse solar ou lunar, significava que a divindade que fazia a demonstração desse sinal estava contra o outro povo, inimigo dessa nação. Ou seja, na hora que está lá Josué, na hora que aparece esse sinal, né, que Josué ora para o sol e a lua parar, vem o sinal do Deus de Israel, aí ele está lutando contra os amorreus, se não me engano. Quando os amorreus vê esse tipo de sinal, fala, pera, o Deus de Israel está sendo contra nós. Olha lá o sinal. Então, essa é a definição mais original, vamos dizer assim, de astrologia, né? Entre aspas, né? A astrologia que funciona é justamente esse tipo de sinal que tem. Então, o intuito do texto ali é justamente demonstrar que Deus estaria agindo por Israel justamente porque aconteceu um sinal e esse sinal era de destruição do outro povo. Sempre que acontecia eclipse, principalmente eclipse solar, é porque ia acontecer uma tragédia com o outro povo, né, através do que Deus estava mostrando. Então o intuito do texto é justamente mostrar isso, que Deus estava com Israel, né? Aí os amorreus, agora já era para nós, e realmente se acabou por ali mesmo, né? Mas como eu ainda digo, né, ainda isso é uma interpretação, mas que não tem como saber realmente... o evento em si, né? A gente chuta, né? É o mais provável. Se foi ou não, aí é outra história, né? É porque carece também de fontes da época, né? Além da Bíblia, que a gente não né? tem, né? Não tem. Fica... O livro das guerras, né? Que cita essa passagem. A gente nunca encontrou esse livro das guerras. Tá? Aí como eu digo para os meninos aqui, eu estava falando para o EBD, o intuito ali é mostrar que Deus é soberano, né? Que Deus é quem é o controlador. Você pode perceber que até no texto diz assim, né? E naquele dia morreram mais por isso do que pelas mãos dos israelitas. Quer dizer que Deus que está no controle, é Deus que está guiando, né? Às vezes as pessoas pegam e dizem, mas então a Bíblia aqui está errada, não, a Bíblia aqui está certa. Isso aí está indo para um lado errado. Que a Bíblia não está tendo essa preocupação. Você não vai achar ali, só o Eberlin que eu ouvi dizendo que ele já achou ali questões físicas na Bíblia, cálculos ali, que ele disse que viu em Isaías. Eu não sei nem se tu sabe dessa passagem que ele fala. Qual é a passagem que ele fala? Eu não lembro se ele falou. De Isaías é da Terra Redonda, é essa? Eu não sei, mas ele fala que diz que na própria Bíblia você pode encontrar ali cálculos físicos, né? Que ele disse que uma vez lendo, disse que lembrou de cálculos de caramba, eu já li 3 vezes, não consegui ver essa passagem. Eu falei em Isaías, mas não é questão da Terra Redonda, não. Mas ele falou isso no EBD. Você pode, tem até ela lá da Presbiteriana de Vitória. Tem essa. Ele fala... De Isaías eu sei que tem essa, tem a questão da chuva também, que é do ciclo da água. De Isaías são essas que eu lembro são as mais clássicas, né? O ciclo da água, né? Que vem, chove, aí evapora, sobe de novo, tudo mais. Você pode... aí entra nessa questão toda que a gente está trabalhando, a questão simbólica, né? O texto quer demonstrar outra coisa, mas se você quiser interpretar de outra forma, bom, aí o que dá para fazer, né? A gente tem tem um texto, tem um cara colocando lá, igual eu já vi interpretações das mais... Alegoria, por exemplo, a escola de interpretação alegórica lá de Alexandria, né? Então a gente tem o texto lá das parábolas de Jesus e tudo mais. O texto das parábolas está lá, Jesus está falando, ele mesmo dá a própria interpretação dentro do texto, mas o cara lá da escola alegórica, não, mas é porque esse texto aqui está falando que a semente, a parábola do semeador, né? A semente é aquilo, a semente, a terra boa, a terra isso aqui, ele faz uma alegoria
Meu amigo, isso não está no texto bíblico. Mas, e o próprio Jesus explica. O próprio Jesus explica, mas o cara vai lá e explica por cima de Jesus, né? Então, aí fica complicado. Não, o cara quer inventar uma dessa, inventa. O de Alexandria era meio doido, né? O Orígenes, ele interpretou literalmente o que não era literal. Que não era literal. Não sei se isso comprova, né? Se tem evidências. Mas dizem que ele se castrou. Não sei se você já ouviu falar essa, que ele é o pai da alegoria. O Orígenes? Eu sei que ele eu sei que ele trabalhou com muita alegoria, mas eu não sei se ele é. Pois é, aí os caras fazem essa piada dele, né? Que como é que o cara é o pai da alegoria e interpretou de forma literal, que ele não tem a capacidade de ver um olho ranco e joga no coisa. Aí diz que ele se castrou. O Orígenes, o pai da alegoria. Aí os caras fazem muita essa piada. O pai da alegoria não conseguiu interpretar a passagem que era alegórica. Interpretou de forma literal. Aí quebra tudo, né? Aí não dá pra levar a sério mesmo. Não. Porque como um amigo meu falou assim, um amigo que ele é católico, né? Ele quer dizer assim pra mim, os pais da igreja defendiam isso. Eu digo, cara, mas de qual igreja? É igual o Lucas fala, né? O Lucas disse que tinha muitos pais da igreja. Qual igreja que você está falando? De qual igreja? Porque os da Antioquia, eu acho. Pode falar. E assim, e outra, onde, em qual momento, em qual sentido. Porque assim, às vezes o cara defendia lá uma bobagem qualquer lá, e a gente fala, a igreja defendia isso. Tá, peraí. A doutrina da igreja que realmente defendia isso, ou era um subterfúgio que uma determinada localidade estava fazendo isso para conseguir alguma outra coisa? No caso, por exemplo, das indulgências, né? A igreja lá de Lutero e tudo mais. A gente sabe que a igreja não estava defendendo isso de forma teológica. Era de uma forma de ganhar dinheiro. Né? Aí fala, porque a igreja defendia as indulgências e tudo mais como método de salvação. Tá. Aí a gente tem que dar uma analisada. Eu defendi indulgência, sim, mas não como forma teológica, e sim como forma de ganhar fundos lá para a construção. Né? E aí foi onde Lutero veio e meteu a porrada. Só que, se a gente observar o que Lutero estava fazendo, estava tentando reformar a igreja justamente de tirar essas interpretações que não eram teológicas. Né? O que Lutero tentou fazer não foi fundar uma nova igreja, foi reformar a igreja.